Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje eu trago para vocês o primeiro relatório do KNDI 11, o FIPE da Kinea, que é indexado ao CDI. A gente pode dizer que é parecido com o CADIF, né? Porque o CADIF ele é um FIINFRA e aqui o KNDI é um FIPE, né? O CADIF ele é indexado ao IPCA, aqui o KNDI ele é indexado ao CDI. Durante o vídeo nós vamos falar aqui sobre as principais diferenças, né, de um para o outro, mas antes disso eu convido vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria em investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Convido vocês também a entrarem para a nossa comunidade VIP do WhatsApp. Para isso, basta você se tornar membro do nosso canal aqui do YouTube. Aqui embaixo tem um botão para você tornar-se membro. Ou então na descrição do vídeo você vai encontrar um link para poder fazer parte da nossa comunidade. Na descrição do vídeo você também vai encontrar todos os benefícios que os membros possuem. Convido vocês também a entrarem para o nosso grupo aberto do Telegram e, por fim, não deixe de conhecer meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta você clicar nele, você vai ser direcionado para o site. Lá no site tem algumas páginas disponíveis para você poder ver o conteúdo que você vai receber ao comprar o livro. Tem também um sumário, são aproximadamente 100 páginas de um conteúdo que eu tenho certeza que pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor. Feitos os avisos, vamos lá para os principais pontos do KNDI 11. O fundo teve sua estreia na bolsa em novembro, então é bem recente. Ele conseguiu captar 400 milhões de reais, né? O fundo já nasce já com patrimônio já bem expressivo, assim como todos os fundos da Kinea, né? Os fundos da Kinea têm esse potencial de captação absurdo, né? A cota patrimonial do fundo no final de novembro estava em R$100 e 1 centavo. O fundo está com uma base de cotistas de 2.408 cotistas, lembrando que pelo fato de ele ser um FIPE, ele é somente para investidor qualificado, né? Diferente dos FIINFRAs. Tá? O volume médio diário de negociação no mês foi de R$12.300, um volume bem baixo, mas enfim, começou tem pouco tempo, né, que as negociações da B3 do fundo começaram, e também pelo fato de ser um FIPE também já restringem bastante ali o número de negociações. O prêmio médio da carteira do fundo está em CDI mais 3,1% aqui da parte de debêntures. Atualmente o fundo está com 35% do capital alocado em debêntures de infraestrutura. No mês o fundo rendeu 0,61%, enquanto o benchmark, né, o CDI, rendeu 0,63%, mas esse rendimento menor do que o CDI se explica porque o fundo teve seu início no dia 6 de novembro. Um ponto aqui interessante é o seguinte, inclusive já vi vídeos aqui no canal explicando isso daí, vou deixar o card aqui em cima. Pelo fato de ele ser FIPE, ele não tem aquela obrigação de investir em debêntures incentivadas, tá? E aí a gente tem ali, né, enfim, em outros vídeos também já foi comentado isso, que existe aquela regra de enquadramento por conta da legislação. Até 6 meses o fundo não precisa obedecer nenhuma regra de enquadramento, a gestão pode alocar o capital da melhor forma que ela entender. De 6 meses a 2 anos tem obrigação de alocar pelo menos 67% do capital em ativos incentivados, e de 2 anos para cima 85%, e aí fica depois de 2 anos, né, 15% ali para poder alocar em outros ativos não incentivados. Aqui, pelo fato de ser FIPE, não existe essa obrigação. O gestor ele pode alocar da melhor forma que ele entender, porque não tem essa obrigação de investir determinado patrimônio do fundo em debêntures incentivados. E aqui um ponto também extremamente interessante é o seguinte, como já foi falado também em outros vídeos, né, em média as debêntures convencionais, as debêntures normais, que não são as debêntures incentivadas, elas têm uma taxa de retorno maior do que as taxas, né, das debêntures incentivadas. Ela tem uma rentabilidade maior. Por quê? Porque as debêntures normais, elas
sofrem incidência de imposto de renda, o que não ocorre com as debêntures incentivadas. Então, para ter essa compensação, as debêntures normais, elas precisam entregar um retorno maior do que as debêntures incentivadas, justamente para que os investidores tenham interesse em investir nelas. Porque se eu ofereço a mesma rentabilidade de uma debênture normal para uma debênture incentivada, o investidor vai falar assim, tá, vou investir na debênture incentivada porque ali eu não tenho incidência de imposto de renda e isso daí no final faz uma diferença bastante significativa. E aí, pelo fato dessas debêntures normais estarem dentro de um FIPE, elas conseguem ter esse benefício tributário de isenção de imposto de renda. Então você consegue ter uma debênture com um retorno maior, mas pelo fato dela estar dentro de um FIPE, ela tem esse benefício da isenção tributária do imposto de renda. Então você tem uma debênture que está com um retorno maior e você tem a isenção ali desse imposto de renda, o que aumenta, né, que a rentabilidade do fundo. Uma outra diferença é o seguinte: as debêntures incentivadas, elas precisam ser emitidas indexadas, quando ela tiver um indexador, né, indexadas ao IPCA. E aí quando a gente vê lá, né, nos FINFRAs, por exemplo, o IFRE 11, o CDI 11, o OGIN, SNID, BINC, esses fundos que estão indexados ao CDI, agora a gente tem o JMBI também, né? E a gente vê que eles estão indexados ao CDI, eles fazem um hedge através do DAP para poder mudar esse indexador IPCA, que foi o indexador na qual aquela debênture foi originariamente estruturada, para o CDI. Aqui o fundo ele pode comprar inclusive debêntures que já foram emitidas indexadas ao CDI, justamente pelo fato de ele não ter essa obrigação de investir uma parte do patrimônio em debêntures incentivadas. Então aqui ele consegue, né, investir em debêntures que porventura possam ter sido já emitidas na sua origem, indexadas ao CDI. Então essas vão ser as principais diferenças. Eu vou deixar, como eu falei, eu deixei o card aqui em cima, depois quem tiver interesse basta acessar esse card, porque nesse vídeo eu expliquei a diferença dos FIPEs para os FIINFRAs e aí mais especificamente os FIPEs de dívida, né, os FIPEs ali que tem debêntures dentro do portfólio, e como é o caso, por exemplo, do ASIN 11, né, o ASIN 11 também é um FIPE indexado ao CDI, enfim, é a mesma estrutura, só que aqui, né, os ativos que compõem o portfólio do KNDI 11, eles têm um risco menor do que os ativos do ASIN, claro, questão de risco e retorno, né? A expectativa de retorno do ASIN é maior do KNDI 11, e aí basta você fazer ali, né, a sua composição de portfólio da melhor forma que você acha, de acordo com o risco que você quer correr, de acordo com o seu perfil de investidor. O fundo inicia com 7 ativos em carteira, né? A carteira do fundo hoje em dia contém 7 emissões, o objetivo de performance é de 1 a 1,5% acima do CDI. É um fundo que, enfim, assim como o CADIF também né, e boa parte dos fundos da CNEA, são ativos considerados ali com um risco menor, né? Não que não exista risco, mas existe um risco ali, digamos assim, mais controlado, porque na maioria das vezes são emissões que são originadas e estruturadas pela própria CNEA, e na maioria das vezes isso daí fica somente para os fundos da CNEA, então tem um cuidado maior por trás dessas emissões. Claro que existe um risco, né, e principalmente pelo fato de nós estarmos falando sobre ativos de renda variável. Agora a gente está vendo uma queda generalizada nos fundos fechados, quer seja fundos high grade, middle, enfim, tem para tudo que é lado, né? Então existe esse risco, né, da volatilidade, e claro, cada um tem que saber se está suscetível, né, a aceitar essa volatilidade ou não, assim como também tem um risco de crédito dos ativos que compõem o portfólio. Mas o que eu quis passar é que a CNEA, nessa parte de estruturação, originação
os ativos que compõem os fundos, na maioria das vezes, são ativos que têm notas de crédito mais altas. Aqui a gestora vem falando que os 400 milhões que foram captados superou a oferta base, que era de 320 milhões. Né? Enfim, a procura ali, como falei antes, a Quineia, né, enfim, tem um poder de distribuição muito grande. Né? Então, a gente vê que todos os fundos da Quineia são fundos que já nascem já com um capital bastante expressivo e sempre tem uma procura muito grande. O fundo vai fazer o seu primeiro pagamento no dia 11 de dezembro, que será de 60 centavos. Só que aí a gestão vem trazendo aqui aquilo que também já foi comentado antes. Este rendimento é equivalente a 95% do CDI no período, e aí se a gente for levar em consideração o Gross Up, ele equivale a 112% do CDI. E aí o que ocorre é o seguinte, né? O fundo teve o seu início no dia 6 de novembro. Então, a gestão, eu até deixei marcado aqui em verde, né? O patamar do primeiro rendimento do fundo foi normalmente menor devido ao reduzido número de dias úteis no mês de novembro, e aí isso daí afeta os ativos indexados ao CDI, diferente do que ocorre com os ativos indexados ao IPCA, e também por conta ali do início do fundo, né? Que foi ali no dia 6 de novembro. A alocação do fundo encerrou o mês em 35%, com uma taxa média da carteira de debêntures de CDI, mais 3,13%, e a gestão vem informando aqui que espera alcançar o patamar de aproximadamente 70% de alocação até o final de dezembro. Aqui nós temos a alocação por setor, então 23% geração eólica, 19% saneamento, 16% rodovia, 14,7% geração solar, 14,3% telecomunicações e 12,8% em energia. Aqui nós temos a alocação por rate, mas enfim, tem muita coisa que ainda vai mudar aqui até o fundo conseguir alocar todo o capital que foi captado, né, nessa primeira emissão. Como a gente viu lá em cima, atualmente o fundo está alocado 35% em debêntures, 65% em títulos públicos. O spread de crédito, como a gente viu lá em cima, das debêntures de 3,13%, levando em consideração o que está alocado em títulos públicos, esse spread fica em CDI mais 1,11%. Aqui nós temos os ativos que compõem atualmente a carteira do fundo, né? Então a gente vê aqui Caldeirão Grande Energia Renováveis, Ouro Saneamento, concessionária Via Rio, AXS Energia, Highline do Brasil, V2i Energia, que é aqui o VIGT, né? Então tem aqui essa participação aqui que representa 3,1%, 4,5% do portfólio do fundo, né? Aqui a gente tem as taxas de emissão e a gente vê que tem aqui, né, uma mescla, né, uma parte em PCA, outra parte em CDI, e aí esses ativos que são indexados ao IPCA, o fundo vai lá, faz o hedge e troca ali esse indexador pelo CDI, né? Mas a gente vê aqui, ó, que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 debêntures que foram emitidas já indexadas ao CDI, né? Somente 2 aqui indexadas ao IPCA. E um outro ponto também interessante é a porcentagem que a Quineia tem nos ativos. A gente vê que praticamente todos têm 100% aqui de detenção, né, desses papéis, e isso daí é um ponto interessante, porque quando a gente tem uma abertura no spread de crédito, como a gente está começando a perceber agora, por conta de questão de demanda e oferta ali das debêntures, quando eu tenho uma abertura no spread de crédito, as minhas debêntures elas se desvalorizam. Mas pelo fato dessas emissões aqui serem detidas 100% pela Quineia, isso daqui não vai afetar ali o fundo, então eu não vou ter uma desvalorização das debêntures por conta dessa questão de abertura no spread de crédito. Mas também por outro lado, né, quando a gente tem um movimento de fechamento no spread de crédito, como a gente acompanhou desde o início do ano até ali setembro, isso daí traz uma valorização para as debêntures, mas e aí nesse caso também o fundo não se beneficiará dessa valorização. E aí, por que disso? Né? Porque pelo fato dos ativos pertencerem aqui 100% aqui, né, não tem liquidez no mercado secundário para estar fazendo ali negociações e questão de demanda e oferta. Aqui nós temos a descrição dos ativos que compõem o portfólio do fundo atualmente, né? Então vem falando aqui sobre cada um dos ativos. Depois, quem tiver interesse, basta dar um pause para poder
ver, né, enfim, a especificação de cada um dos ativos. São só 6 ativos, né, que possuem aqui na carteira, então dá para quem tiver interesse que dar uma olhada e ver isso aqui com mais calma. E aí aqui o V2I, né, como eu falei ali, a questão do VIGT, que é o FIPE da 20, e aí vem trazendo aqui. A V2I é uma empresa cujas ações pertencem a um FIPE listado, o VIGT11, gerido pela 20. Todos os ativos possuem um longo histórico operacional e não possuem exposição ao mercado de energia de curto prazo. Tá? Então aí vem trazendo aqui, né, a emissora possui 4 transmissoras, a Arco Verde, Vineyard, Leste, Tepai, 3 PCHs, a Colino 1, Colino 2 e a Cachoeiro da Lixa, e 3 parques eólicos, que é Mangue Seco 1, Mangue Seco 3 e Mangue Seco 4. E aí, claro, aquilo que eu falei, né? Depois que quem tiver interesse, dá uma olhada aqui, enfim, vem falando aqui sobre o Ourinhos, Highline. Depois que quem tiver interesse, basta dar uma olhada nesse resumo. E para finalizar, aqui as características operacionais do fundo. Então, como a gente falou, teve seu início no dia 6 de novembro, valor patrimonial da cota R$100, taxa de administração 1,10% e é para investidor qualificado pelo fato de ser um FIPE. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados diariamente. É um fundo que já nasce com um patrimônio já expressivo, 400 milhões de reais, tem pedigree pelo fato de ser gerido pela Kinea, né? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha do fundo, se você pretende colocar ele em carteira, vai ficar só observando, que a gente interage ao longo dos próximos dias. Se você tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado, então algum tema específico para ser abordado, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Qualquer feedback que você tenha, elogio ou crítica também, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, porque ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui, desejo a todos bons investimentos e até a próxima.